Olá, eu sou Débora Gomes, estou aqui com o programa Ponto de Equilíbrio e vamos conhecer umas casas hoje em Orlando e vamos conversar com as corretoras que temos aqui, a Rosana, certo? Certo, Rosana. E a Kátia. Isso, Kátia Janequine. E o que vocês podem me dizer dessa casa tão linda, que vocês podem me dizer dela? Bom, essa casa está localizada num condomínio fechado dentro de uma região de Orlando chamada Bay Hill, que tem bastante procura, tem bastante celebridades que moram aqui. E ela é uma casa nova, né? É um bairro muito tradicional, então tem muitas construções antigas. Essas são uma das poucas casas novas que nós temos aqui na região, com 6 quartos, 6 banheiros, de frente para o lago, um lago que é conectado entre si com outros 12 lagos. Vamos lá? Vamos conhecer. Aqui dos Estados Unidos, que a gente cozinha, entretém a família, perto da parte de lazer, com televisão, com essa vista linda do lago e dessa piscina. Dessa forma quem está aqui na cozinha preparando um lanche gostoso e tal, não perde a participação com o restante da família. Exatamente, a mãe pode ficar perto dos filhos, fazendo a lição ou brincando na piscina, dá para você ver tudo. Aqui para quem gosta de festa, né, uma churrasqueira. Exato, tem essa cozinha do lado de fora, totalmente equipada com o que o brasileiro mais gosta, né, que é a churrasqueira de primeira. E esse lago, como eu te falei, ele é conectado com outros lagos aqui da região. E aqui você vai encontrar nesse bairro os jogadores de basquete, presidente da Disney, presidente da Universal, são as pessoas que moram aqui nessa região do Bay Hill. Vamos entrar? Como vocês podem ver, esse quarto é bem amplo. Você tem uma sala adicional aqui, que você pode fazer uma sala de ginástica, uma sala de estar. Se você entra ali, já está direto para a área do closet, onde você guarda toda a parte suas coisas pessoais, né? Seu guarda-roupa. Aqui nós temos o banheiro da Master Suite do casal, tá? São 2 pias sinks separados. O casal pela manhã não tem que ficar, digamos que, brigando, né? Pelo espaço. Eu vim pela escada. Por onde que elas vieram? Aí vocês estão! Não dá pra fazer força, né? Carregar a mala, carregar as coisas. Se você tem dificuldade de subir a escada, tem um elevador aqui para ajudar. E vocês precisam ver, comparado com o Brasil e com todo mundo que a gente tem conversado, essa casa tá valendo 3.200.000. Quantos metros quadrados? Aproximadamente de área construída, 650 metros quadrados. E depois você tem toda a área que não conta como construção, por exemplo, os terraços, todas as vagas na garagem, que são 5 vagas de garagem. Toda a área externa não conta nessa metragem. Isso não é uma casa, isso é um castelo. Castelo. E essa parte aqui? Bom, aqui nós temos a lavanderia do lado direito.
Do outro lado nós temos um banheiro que nós chamamos aqui de full, que seria um banheiro completo. E logo mais nós temos outro quarto. Estamos aqui dentro do apartamento. Kátia, o que você pode nos dizer sobre o apartamento? Olha só, essa propriedade ela está sendo vendida a $84 mil. São 2 quartos, 2 banheiros. Hoje o programa Ponto de Equilíbrio trouxe para vocês 3 imóveis na cidade de Orlando. O primeiro imóvel, Kátia, 3,2 milhões. E o segundo? Na faixa de 500. E esse onde estamos? 84 mil. Temos imóveis então para todas as pessoas, todos os bolsos. Eu sou Débora Gomes, com vocês no programa Ponto de Equilíbrio. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso ponto de encontro de todo final de noite. Você já sabe, de segunda a sexta-feira, 00:30, o nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. E você já pode acessar nosso site, www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você tem acesso ao Facebook, ao canal do YouTube, você pode sugerir, criticar, dar sua opinião. Acesse o nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. E mais uma vez, nós estamos no especial de julho do nosso programa Ponto de Equilíbrio, gravado diretamente dos Estados Unidos, dos estúdios do programa nos Estados Unidos da América, com temas diferentes. E certamente você vai se interessar, porque são temas relacionados, de seu interesse. E hoje nós recebemos em nosso estúdio a corretora Kátia Giannichini. Kátia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme te receber aqui. E a Kátia vai falar um pouco pra gente. A Kátia é brasileira. Brasileira de onde, Kátia? Goiás. De Goiás? Sou de Goiás. Quanto tempo aqui nos Estados Unidos? Estou há 10 anos. 10 anos já. 10 então, anos a já. Kátia é brasileira de Goiás, há 10 anos nos Estados Unidos, é corretora de imóveis e vai poder tirar algumas dúvidas sobre o mercado imobiliário, uma casa nos Estados Unidos, o sonho da casa nos Estados Unidos, o sonho do apartamento nos Estados Unidos. E nós vamos comparar um pouquinho com o que está acontecendo aí no Brasil. Kátia, como anda o mercado imobiliário americano? Primeiramente, boa noite. Boa noite. Doutor Denis, boa noite a todos. O mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, ele ainda continua bom, tá? Está bom para se comprar. Os valores já estão subindo, tá? Em relação ao ano passado, nós temos visto uma média de 12%, tá? Em comparação com abril do ano passado e abril e junho desse ano, já tem esse 12%. E o mercado, né, Kátia, que vinha parado há muito tempo, né? Estagnado. Vinha parado há muito tempo, vinha realmente estagnado, muitas foreclosure, muito short sale, tá? Em 2008... Só para o nosso foreclosure é quando o imóvel vai a leilão, que a pessoa não consegue pagar. O banco toma, certo? E o short sale, a própria palavra já se diz, uma venda curta. O que acontece? Antes do proprietário, tá? Antes que ele entre em foreclosure, que o banco tome e o crédito dele fica totalmente danificado por 7 anos, ele tenta e faz o short sale, que é uma venda curta, tá? Então, ele coloca a mercadoria no mercado, e o imóvel é vendido a um valor menor, tá, do que o valor real e precisa da terceira aprovação, que é a aprovação do banco.
Tá? E aí, com isso, se ele vende o imóvel, daqui como que, dependendo do caso, porque cada caso à parte, tem casos que em 8 meses ele já pode financiar, ele já pode alugar, de repente, um apartamento, porque se for foreclosure, ele não pode alugar, o crédito dele fica totalmente danificado. E o imóvel vai a leilão? E o imóvel vai a leilão. E é vendido por um valor bem menor, visto que os bancos, não digo agora no momento, mas o ano passado, os bancos estavam com um volume muito grande de imóveis. O que aconteceu? Eles queriam se, entre aspas, desfazer dos imóveis, porque os imóveis geram despesa para os bancos e, consequentemente, também é uma deteriorização. Uma piscina que não está tendo a manutenção, o imposto, a água, o imposto, o condomínio, tudo isso fica por conta do banco. Então, o que aconteceu o ano passado, o ano retrasado, o banco tinha vários imóveis, queria vender rápido e os valores foram valores bem baixos. Então, eu tinha clientes e nós íamos colocar uma oferta e já tinha 5, 6, às vezes até 15 ofertas no imóvel, que já aconteceu. Hoje em dia, já está diferente, tá? Não se tem muito, não se está tendo muitas propriedades no mercado, tá? Ainda continua, os valores continuam bons para se investir, tanto para investir como para a família. No Brasil, por exemplo, tá? O Brasil é um país que a economia está relativamente boa, né? Digamos assim, o poder aquisitivo de lá. 80% dos investidores e as pessoas que vêm comprar pagam cash, tá? Que aqui não é normal, né, Kátia? Que aqui não é normal. Aqui, normalmente, o pessoal financia em 20, 30 anos, né? Exatamente, exatamente. Então, muitas vezes, o proprietário, o mesmo banco, prefere uma oferta cash, a dinheiro, no valor menor, às vezes, do que um financiamento, que um financiamento coloca o valor da oferta. Então, com isso, o mercado brasileiro, o público brasileiro está comprando bastante aqui. Aliás, é o terceiro, tá? Tem os canadenses também, estão investindo muito, e o Canadá e o brasileiro também, eles estão investindo bastante. Em comparativo, Kátia, a gente que viaja bastante, principalmente nesse eixo Brasil e Estados Unidos, certo. Eu já entrevistei, inclusive no nosso programa, pessoas especializadas no mercado imobiliário brasileiro. Certo. E agora estamos tendo o prazer de conversar com você aqui. E o que eu noto? Imagina. O mercado brasileiro, hoje o mercado imobiliário brasileiro chegou num ponto assustador. Assustador. Em regiões nobres do Brasil, São Paulo, do Rio de Janeiro, se fala em 20, 25, até 30 mil reais o metro quadrado. Isso equivaleria a 15 mil dólares, mais ou menos. Isso. Que é o preço do metro quadrado em Manhattan, que era um dos mais caros do mundo. Exatamente. E o que assusta mais a gente é que quando a gente compara entre um imóvel em São Paulo, no Rio, em Minas, em algum grande centro, e você compara aqui com Miami, com Orlando ou com alguma outra cidade grande, mesmo fazendo a transferência para o dólar, o preço do imóvel aqui está menos da metade do Brasil. Menos da metade, menos. E com a vantagem da valorização. Como eu disse, o mercado está subindo. Aqui vamos colocar em metros quadrados, né? Vamos colocar um apartamento, vamos colocar assim, um apartamento com 1.000 metros quadrados, aliás, 1.000 metros quadrados, 1.000 square feet, que seriam em torno de 100 metros quadrados, vamos colocar isso. Assim. Como que seriam 3 dormitórios no Brasil? Exatamente, 2 banheiros, sendo uma suíte, vamos colocar assim. Numa região, vamos colocar na classe média, está em torno de, vamos colocar assim, 100 mil dólares. 115. Vamos exagerar, vamos colocar 150 mil dólares, daria 300 mil reais, vai. Que seja. Que hoje no Brasil, um imóvel de 3 dormitórios, num grande centro, num bairro médio, você está falando em torno de 700, 800 mil. Exatamente. E quando o brasileiro chega e vê, ele fica totalmente deslumbrado. Porque, vamos ver, quem que não quer ter uma casa na Disney? Porque Orlando não é somente a Disney, tá? Orlando também tem várias outras economias, farmacêutica, universidades. Nós temos aqui a UCF, tá?
que é a segunda maior universidade nos Estados Unidos. E parece que agora vão construir uma maior ainda, e vão né? construir a maior, tá? Tem também, aqui próximo, né, nós temos a NASA. Então, aqui, a economia daqui é muito forte. E o brasileiro, quando vem, quer dizer, nos Estados, aqui em Orlando, né, vem gente do mundo inteiro. O brasileiro vê a oportunidade de ter uma segunda casa, uma casa na Disney, nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo tem a questão dele querer, ele ganha, que tem muito brasileiro que aqui que faz o seguinte, compra a casa como investimento, usa a casa quando vem de férias e o restante ele aluga. Então, resultado, ele tem um lucro desse período. Então, agora vamos nesse ponto, Kátia. Por exemplo, o brasileiro que, por um motivo ou outro, ou pelo preço, ou por vontade, ou por realização de um sonho, ele resolve ter um imóvel em Miami, em Orlando. Primeiro passo, além de, lógico, procurar um corretor habilitado para acompanhá-lo na parte de documentação, que é muito importante, para ter todo o processo garantido. Como é que ele faz? Ele consegue mandar o dinheiro para cá? Os bancos aqui financiam? Como é que se trabalha com o investidor estrangeiro que quer comprar um imóvel na América? Tá, olha só, Denis. Primeiro, como você falou, ele tem que arrumar um corretor, tá, aqui para poder orientá-lo melhor em todos os sentidos, tá? Um corretor que seja da confiança dele. E partindo daí, ele já começa a procurar. Primeiro, ele tem que ter o visto válido, tá? Ele tem que ter um passaporte, um visto válido para comprar o imóvel, tá? E começa-se o processo. Ele procura a propriedade, faz a oferta, é todo um processo, né, de procura, áreas, o corretor vai orientar ele qual é a área que vai mais se adequar ao tipo de imóvel que ele está procurando, qual é a finalidade, tá? Ele pode comprar dinheiro, tá? A transferência pode ser feita através de algum banco no Brasil, como vários bancos brasileiros, ou ele pode enviar o dinheiro através de uma empresa, uma financeira, ou uma empresa que tem que faz essa transferência de dinheiro. É importante deixar claro que é um processo normal, né? Porque muita gente fala, eu vou mandar dinheiro para fora, eu não sei. Não, é um processo legal pelo Banco Central do Brasil, exatamente, é um processo tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças, é muito tranquilo. E partindo daí, primeiro, ele tem que fazer a oferta, aceitou a oferta, aí que vai começar o processo para transferência do dinheiro. Uma coisa que eu acho importante, que às vezes o brasileiro, mas o meu dinheiro vai para a mão do proprietário? Não, o dinheiro vai para a mão da companhia de título. Tá? Então, é que essa figura não existe no Brasil, eu gostaria que você explicasse. O que é essa companhia de título? Então, a companhia de título é onde funciona como se fosse um cartório, tá? Vamos colocar assim. Só que essa companhia de título que vai fazer toda a transação, todos os papéis para fazermos o fechamento. Então, vou dar uma entrada de, vamos colocar 5 mil dólares de entrada, um sinal, né? Seria o sinal. Esse dinheiro vai para a companhia de título. A companhia de título, ela vai fazer uma limpeza também no título do imóvel, para ver se o imóvel tem uma hipoteca ou se tem algum financiamento ou alguma coisa pendente. Não só isso, como também a associação. Então, vai fazer essa companhia de título, ela limpa, tá, a propriedade, o título da propriedade, para deixar ele limpo para poder fazer um fechamento. Tá? E o que mais nós dali para frente, então, essa companhia de título ela recebeu. Aí, a partir do momento que ela fala, tá ok, tá tudo bem, aí ela passa o teu dinheiro para o vendedor, é isso? Não, o dinheiro só vai ser passado para o vendedor no fechamento. Vamos colocar, se fizemos a oferta, fazer uma simulação básica aqui, tá? Fizemos uma oferta, a oferta foi aceita, aí eu recomendo que se faça uma inspeção na propriedade, tá? Vamos colocar, eu coloco geralmente 10 dias, 7 dias. Nessa inspeção, se essa inspeção não for aprovada, tem algum, como é que eu posso dizer, não problema, alguma restrição na propriedade, alguma coisa que precisa se consertar. Um ar-condicionado que não está funcionando direito, enfim. Aí o comprador tem a opção de sair do negócio ou negociar. Certo. Tá? Geralmente isso. Fizemos a inspeção. Aí a gente vai depender. Se for um financiamento, tá, nós vamos ter que fazer, aqui a gente fala survey, que seria
a medida do lote, ele faria no Brasil, como é que é mesmo? Avaliação? Não, é para medir o lote, é o... Eu sei, o termo eu esqueci agora. Esqueci a terminologia. Exato, mas eu sei. Se for, no caso, se forem propriedades, se forem casas, tá? Porque para delimitar, aqui é do vizinho, aqui é meu, eu posso construir a piscina. É um levantamento topográfico, né? Que se fosse uma área seria rural. Isso. Mas na área urbana eu realmente não sei o nome. Isso. Bom, foi. Financiamento, nós temos que fazer um appraisal, que é a avaliação do imóvel. Seguindo essas 3 etapas, foi aprovado, está tudo ok, vamos para o fechamento, tá? E aí começa-se, a companhia de título faz a limpeza no título, nós já começamos a fazer a transferência do dinheiro, tá? E no dia do fechamento, vamos colocar que o fechamento seja de dia 10, fazemos o fechamento dia 10, o dinheiro já tem que estar na companhia de título, enfim, sentamos na mesa, fechamos. Só para assinar. Fechamos, assinamos. E aí, assinou, papel, tudo, beleza. Aí que vai a companhia de título que vai passar o dinheiro para o proprietário, o dinheiro do corretor, o dinheiro da prefeitura, porque tem algumas taxas a serem pagas, enfim. E aí se fecha a propriedade. Na parte prática, Kátia, vamos lá, de repente o nosso telespectador já está fazendo conta, né? Tá. Olha, eu gostaria de ter um imóvel lá, vamos lá. Então, tudo isso em hipótese. Ele achou aqui um imóvel, vamos supor, de $200 mil. Certo. Ele é brasileiro e ele quer comprar esse imóvel aqui. Eu sei que para o americano, normalmente você dá uma entrada, que aqui é chamada down payment, uma entrada de 5 a 10% do valor do imóvel. Às vezes até 3%. Às vezes até menos, né? Mas parece que para o estrangeiro eles exigem um pouquinho mais, 15 a 20%, né, de entrada. De 25 a 30% de entrada por estrangeiro. 25 a 30%. 25 a 30%. O financiamento em 30 anos. Então, mas aí no imóvel de 200 mil, voltando. 200 mil, vamos supor que seja 30%. Então, a pessoa vai dar 60 mil dólares de entrada, esse dinheiro que fica no Title Company, para examinar a documentação, e depois lá os 60 mil dólares, mandou do Brasil para os Estados Unidos, está lá a entrada dele. Certo. Aí vai ficar faltando, em tese, 140 mil dólares. Correto. Em quanto tempo o banco financia esses 140 mil? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Qual a taxa média? A taxa média hoje em dia está em torno de 4,5% ao ano. Tá. O ano retrasado eu tive um cliente que nós fechamos em 3,75. Mas foi assim, depende também muito dos índices no dia do fechamento, tá? Então vai depender também desse detalhe. Mas em torno de 4,5% ao ano. Tá? Em um prazo de até 30 anos. 30 anos. Agora, tem também o seguinte, Denis, o financiamento que a gente fala 5 anos armless. Tá? O que é? São 30 anos o financiamento, sendo que em 5 anos ele vai pagar aquela taxa fixa de, vamos supor que no dia fechou por 4% ao ano, tá? Então ele vai pagar aquela taxa de 4%. Depois de 5 anos, vai ter um reajuste nessa taxa, tá? Mas nesses 5 anos, se ele quiser quitar, ele quita a propriedade, não tem penalidade, quita dentro dessa taxa. Passou dos 5 anos, aí já vai ter um aumento de 2% ao ano na taxa de juros, tá? Outra forma também de financiamento, em 15 anos, pode ser em 15 anos ser feito. Só que aí a taxa de juros já vai aumentar, já vai passar para 6%, juros fixos. Quer dizer, o financiamento, se o prazo é menor, a taxa é maior. É estranho, né? Mas vamos fazer nessa conta. Voltar ao nosso imóvel lá de 200 mil, que deu 60 mil de entrada, está com 140. Isso. Vamos supor, que ele conseguiu lá um financiamento de 30 anos. Tá. Conseguiu, o banco aprovou, etc. Numa taxa média, como você falou. Qual mais ou menos é o valor da prestação que ele vai pagar por mês? Olha só, eu tive até um caso real, meu cliente, foi justamente 200 mil a casa. Nessa prestação, tá, do financiamento é incluso o imposto. Que seria o IPTU, algo semelhante ao IPTU? Exatamente, e o seguro da casa, porque é obrigatório você ter o seguro, tá? A prestação dele foi de $1.040 ao mês, já incluso... Em termos de reais, seria algo em torno de R$2.200, R$2.300 por mês. Por mês. Ele dando 60 mil dólares de entrada, que daria
130, 140 mil mais ou menos. Exatamente. E ele pagaria esses 2 mil por mês durante 30 anos. 30 anos. E já tem praticamente a casa, é só essa despesa que ele vai ter. Exatamente. Teria agora, no caso, é o quê? Energia, água e o condomínio. Não, mas isso, entendeu? De qualquer forma, pagaria. Né? Agora, só para você ter uma noção, essa mesma casa, porque foi um caso diferente. Esse cliente meu, ele alugou a casa, gostou muito da casa e nós fizemos uma oferta e o proprietário aceitou. E, a princípio, tá, ele alugou a casa, o valor dela foi $1.650. Quer dizer, ele está pagando menos que o aluguel. Exatamente. Ele deu uma entrada, mas está pagando menos do que o valor do aluguel. Exatamente. E eu uso sempre esse exemplo, que a coisa, recentemente, menos de um ano, um amigo meu, ele vendeu um imóvel que ele tinha na Riviera de São Lourenço, no litoral norte, lá, é um local nobre, muito bonito. Ele vendeu o imóvel que ele tinha lá, e ele contando isso daí para mim. Falou, olha, eu vendi um imóvel, com o dinheiro que eu vendi, eu comprei uma cobertura em Miami, e ainda pela diferença, eu acho que eu vou ter pelo menos umas 20 idas a Miami, paga com esse dinheiro de avião, despesa, etc., entre o imóvel que eu vendi lá no litoral norte de São Paulo e a cobertura que eu cobrei em Miami. Então você vê, e é isso que eu não consigo pelo menos entender, eu acho que algum lado está errado. Ou aqui está muito barato nos Estados Unidos, ou no Brasil está muito caro. Eu acho que o Brasil está muito caro, né? É a minha opinião. Eu acho que o Brasil está muito caro. Não só os imóveis. Você vê que o custo de vida no Brasil, vamos colocar em comparação aqui, Denis. É mais caro. Vamos colocar roupa, alimentação, restaurantes bons. Você vai aqui em Orlando, você come um restaurante bom, paga o quê? Vamos colocar $50 por pessoa. E é isso que eu acho importante também nós falarmos para o telespectador, que fica muito aquela história, não, olha, eu nunca vou para os Estados Unidos na minha vida, porque é dólar, porque é caro. E olha, isso já realmente, há uns 10, 15 anos, 20 anos atrás, isso ocorria. Hoje está ao contrário, é o que ela está falando, a gente já convive aqui há muito tempo. A comida é mais barata que vou falar em termos de São Paulo, que é o que eu conheço mais, São Paulo e Rio de Janeiro, que é o que a gente mais trabalha. A comida é mais barata do que em São Paulo, no Rio, a roupa é mais barata em São Paulo, no Rio, o combustível é mais barato, o aluguel é mais barato. Isso o brasileiro às vezes não imagina. Não imagina, ele não tem noção. Tem muitos brasileiros que eles ficam com tanto receio de vir para o exterior. Outro ponto também, Denis, é a questão da língua. Tá? Tem muitos brasileiros que têm receio de vir para o exterior devido à dificuldade na língua inglesa. Tá? Eu tenho clientes que vieram aqui, compraram imóveis e não sabem falar praticamente nada. Tá? Só que aqui em Orlando, principalmente, tem como é que eu posso dizer, uma variedade muito grande de nacionalidades, tem a facilidade do espanhol também. Mesmo brasileiro, né, Kátia? Hoje em dia você passeia por shoppings, por parques, parece que você está em São Paulo. Você escuta as pessoas conversando português com uma naturalidade impressionante. Isso é verdade. Você falou que hoje é o canadense e logo em seguida o brasileiro, né? Mas o brasileiro compra mais o imóvel aqui, o quê? É para uso dele, para lazer mesmo ou para investimento? Olha, só um minutinho. Os britânicos também, tá? Em segundo lugar, os britânicos. Então o brasileiro ficaria em terceiro lugar. Exatamente, Olha só, aqui nós temos dois tipos de como se posso dizer, o brasileiro, tá? Um que quer investir, tá? Que quer um imóvel 100% alugado para ter uma renda, tá? E tem aquele brasileiro que gosta de vir aqui, vem sempre, então ele aluga, compra a casa, aliás, compra, e o restante ele aluga, tá? Tem a média, tá? Segundo os estudos, a média é de 3 a 5 meses que o brasileiro fica por aqui em Orlando, que ele fica na propriedade. E o restante ele aluga. São propriedades de temporada, que nós chamamos aqui. Que, inclusive, não são todas as áreas de Orlando que permitem, né? Que permitem, tipo de locação, tá? Inclusive, aqui em Orange County, né, se eu não me engano, são três condomínios que é permitido o aluguel de temporada. Agora, se a gente já passa um pouco mais para a área de Kissimmee, que é uma região bastante turística, tá? Aí tem bastante aluguéis de temporada. Então, a gente estava comentando no começo do programa que foi um mercado com a bolha de 2005, o mercado imobiliário aqui sofreu demais, né? Então, ficou praticamente 7 anos aí estagnado. E agora, como você falou, de um ano para o outro já apresenta um crescimento superior a 10%, que aqui é um índice alarmante, né? Porque exatamente. Para você ter uma ideia aqui, se você aplica um dinheiro aqui em algo semelhante
a caderneta de poupança no Brasil, eles vão pagar 0,1 ao ano para você. Não é ao mês, não, é ao ano. Né? Então, você falar em 12% aqui de um ano para o outro é um índice alarmante, né? Um crescimento espantoso. É alarmante, é verdade. E porque no Brasil a taxa de juros, quanto que está ao mês? Para o financiamento de imóveis na faixa de 8 a 10%. 8 a 10%. É muito então, caro. assim, é uma diferença muito grande. É muito. Não, do financiamento de imóveis, 8 a 10% ao ano, mas no Brasil as despesas bancárias são índices alarmantes. Né? Se você entrar no cheque especial, é uma loucura. Aqui no Estados Unidos, vamos falar mais da Flórida, né, que é essa região que a gente está. O tipo de construção, o que o brasileiro procura mais aqui? Que tipo de casa é? Com 2, 3 dormitórios, maiores, menores, apartamentos? Em primeiro lugar, eles procuram apartamentos, tá? De 3 quartos e 2 banheiros. Em segundo lugar, vem as casas, tá? São casas, geralmente, assim, de 3, 4 quartos, porque geralmente vem a família, vem com o primo, com a avô, a avó, enfim, são casas mais ou menos nesse porte. E em termos de valores, vamos colocar assim, ultimamente na faixa de 200 mil. 200 mil dólares. As casas, e apartamentos em torno de 150, 160. Uma outra dúvida que o brasileiro tem. Ele comprou o imóvel aqui, mas aí ele fala, puxa vida, mas como é que eu vou fazer para pagar a minha conta de luz, a minha conta de água? Se é uma casa, como é que eu vou fazer para pagar o jardineiro, para fazer a manutenção da casa? Porque eu estou aqui no Brasil, a conta vence lá. Como é que é feito esse serviço aqui, Kátia? Então, em primeiro lugar, Denis, eu aconselho meus clientes, oriento a abrir uma conta em um banco americano, tá? Porque aí vai ter a facilidade. Que também é só você apresentar seu documento, não tem nada de excepcional nisso. Nada. Você vai lá com o seu passaporte. Duas formas de identificação, seria a identidade no Brasil e o passaporte válido, e abre-se uma conta. Com $25 você abre uma conta, tá? E tem empresas aqui de management, que são as empresas de administração, tá? Então elas prestam esse tipo de serviço. Então, se você contrata uma empresa que faça esse serviço, você não se preocupa com nada, tá? Então eles vão te fazer uma planilha, colocar toda a despesa para você não precisa fazer nada. Tem empresas, inclusive, que você liga e fala, olha, eu estou chegando o dia 15. Eu quero um café da manhã, eu quero supermercado, isso, aquilo, eu quero uma picanha. Eles deixam tudo para você preparado, tá? A questão de energia, você pode pagar online. Energia, taxa de condomínio, pode pagar tudo online. A partir do momento que você tem um cartão, você tem uma conta aqui nos Estados Unidos, você pode fazer toda a transação online. Isso não é um problema, isso daí é fácil de resolver. Facílimo. E qual o conselho que você dá, Kátia, para quem está pensando em comprar um imóvel aqui na América? É a época, é melhor esperar, lá para frente vai baixar, vai subir. Se você tiver disponibilidade, a hora é essa, o que você acha? Denis, a hora é agora. A hora é agora. Quem tiver com a intenção de comprar, aproveite o momento, compre, porque agora os valores estão subindo e não está tendo mercadoria, não está tendo propriedades no mercado. Então, o que acontece? Você não tem muitas opções. Então, agora é o momento de comprar. Kátia, nosso programa está terminando. Eu queria mais uma vez agradecer muito a tua presença, ter aceito o nosso convite. Sei que você tem uma vida corrida, agitada aqui, parou para nos atender. E queria te deixar à disposição para você dar o seu telefone, o seu e-mail, o site, ou alguma consideração final que você queira fazer para o nosso telespectador. Lembrando que esse programa está sendo exibido no Brasil e nos Estados Unidos através da Dish no satélite. Ok. Bom, primeiramente, Denis, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Tá? Obrigada a todos. Se tiverem alguma dúvida, que eu acho que ainda tem muitas coisas ainda para ser faladas e esclarecidas, tá? Mas a princípio eu digo, não é um processo difícil, tá? É muito fácil, é prático. E, bom, o meu telefone, depois eu vou passar, vou colocar no vai aparecer aqui no letter. Você tem algum e-mail, algum site que você quer indicar? Eu tenho o meu e-mail, que é katiajanequini@gmail.com. Tem o site da minha empresa, no qual eu trabalho, da minha imobiliária, que é Florida Connection, com 2 N's e X.com. E também para avisar que agora no dia 30 de julho, a minha empresa vai estar em São Paulo. Vai ter uma expo a respeito de investir em Flórida. Em São Paulo? Em São Paulo, tá?
Eu estou com o endereço, depois eu posso. Nós vamos colocar aqui na edição. Passar, certo. O nosso telespectador vai receber as informações no vídeo. Certo. E quem quiser um pouco mais de informações, pode chegar lá pessoalmente, conversar com a minha broker. E, enfim. Muito Kátia, obrigada. Muito obrigado, foi um prazer enorme te receber. Prazer é meu, Denis. Muito obrigada. Obrigado. E você já sabe, nosso encontro de todo final de noite, de segunda a sexta-feira, à 00:30, nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.